Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Saga do Homem-Aranha volume 3. Essa nova mensal aí que caiu no gosto do colecionador brasileiro, né? A Saga do Homem-Aranha número 3, ela dá um salto de qualidade e relevância em relação aos números anteriores. Tanto o número 1 quanto o número 2, apesar de terem boas histórias, eu tinha comentado aqui nos vídeos anteriores que eram histórias um tanto quanto inocentes, até um certo ponto previsíveis, típicas, né, dos anos 80, lá no seu comecinho, onde o público era um público mais jovem e as histórias eram menos complexas. Aqui a gente tem uma diferença em relação a essa questão. A Saga do Homem-Aranha número 3 é uma edição em capa cartão com 144 páginas e o preço de capa é R$ 39,90. Nessa edição tem Marvel Team Up 99, 100 e 101, ou seja, são 3 edições de Marvel Team Up com encontros do Homem-Aranha com outros personagens do universo Marvel. Nesse caso, a gente vai ver um encontro dele com o Homem-Máquina, um outro encontro com o Quarteto Fantástico e um terceiro encontro com o Falcão Negro. São histórias escritas por artistas como J.M. DeMatteis, Frank Miller, Chris Claremont, para depois a gente ter 3 edições de Amazing Spider-Man, número 210, 211 e 212. E é em Amazing Spider-Man que a gente vai ver a estreia da Madame Teia, talvez a mais relevante das histórias apresentadas até agora. Nas 3 edições Marvel Team Up, a gente tem o Homem-Aranha enfrentando na primeira edição o Homem-Máquina em uma história onde eles vão se juntar para combater uma outra dupla de vilão. Um mago e o Homem-Areia fogem da cadeia e esse mago é um arqui-inimigo do Homem-Máquina. E para tentar chamar a atenção do Homem-Máquina, ele sequestra uma pessoa que vai ser ali um elo em comum entre o Peter Parker e o Jason Aaron Stack, que é a identidade aqui do Homem-Máquina. Essa é uma história bem clichêzinha, porque eles inclusive começam brigando entre si para depois eles se aliarem e partir para resolver o caso. O Homem-Máquina, como um ser racional da tecnologia, é quem propõe o Homem-Aranha. A gente não precisa brigar, você não é meu inimigo. Apesar do que a imprensa diz, eu não te vejo como uma ameaça. E aqui ajuda o Peter Parker em um processo de amadurecimento também, porque ele partiu inicialmente para a pancadaria com o Homem-Máquina e depois ele percebe que ele julgou ele pela aparência e repetiu com o Homem-Máquina um comportamento que a imprensa tem com ele. Na sequência, a gente vai ver uma história que pode ser interessante para os fãs dos Mutantes, que é um encontro, né, do Homem-Aranha com o Quarteto Fantástico, onde nós vamos ver pela primeira vez o surgimento da Karma. A Karma é uma mutante com poderes psíquicos e que chamou a atenção do Quarteto Fantástico por conta de uma situação que ocorre aqui, onde eu não quero entrar para dar maiores spoilers, e que futuramente ela vai ser integrante lá dos Novos Mutantes, aluno do Professor Xavier, que inclusive é referenciado aqui como sendo uma pessoa que é capaz de ajudar mutantes a desenvolver seus poderes e para onde Reed Richards e o Homem-Aranha tentam encaminhar a jovem desorientada. Essas histórias Marvel Team Up são bem bacanas de ver como o universo Marvel permitia conexões e histórias muito dinâmicas entre personagens de núcleos completamente diferentes. E aí, quando a gente passa por essas 3 histórias, a mais fraquinha eu acho que é a história aqui com o Falcão Negro, que não me diz muito a que veio. É uma história que resgata de novo um pouco do Peter Parker na escola e como estava o momento dele como um professor assistente, enfim, uma vida profissional que ainda precisava crescer muito. Para daí a gente chegar nas 3 edições de Amazing Spider-Man, onde a Cassandra Webb faz a sua estreia. Ela, como Madame Teia, acaba sendo envolvida em um sequestro e esse sequestro, o Homem-Aranha, o Peter Parker, acaba sendo testemunha, porque ocorre na redação do jornal onde ele trabalha, e ele encontra uma pista que leva até a Madame Teia
e ele descobre que não é a única pessoa que tem poderes aranhísticos, vamos assim dizer. Talvez seja tenha sido o primeiro contato do Peter com uma variação dessa ideia da pessoa aranha e as suas super habilidades. A Madame Teia se demonstra inicialmente uma vidente e que ajuda o Peter a resolver o caso porque se tratava de uma aluna dela. Mas a grande surpresa, o grande plot vem no final, quando ela demonstra ser muito mais do que uma vidente e descobre, através de seus poderes psíquicos, a verdadeira identidade do Homem-Aranha, ou seja, ela sabe que ele é o Peter Parker. Essa mesma história termina com o JJ Jameson buscando o Peter para reintegrá-lo à equipe do Clarim Diário. E isso tudo acontecendo em 22 páginas, aí na edição seguinte o Aranha lembra que tem ali uma namorada, uma garota que é a Debbie, e ele retoma o contato com a Debbie de uma forma muito sutil. A vida particular do Peter é também bagunçada perto do que a gente tem de mais genérico do Homem-Aranha. Por exemplo, a Tia May está morando num asilo, o Aranha está trabalhando em um outro jornal, que não é o Clarim Diário, ele não tem nenhuma proximidade nessa fase aqui com a Mary Jane, por exemplo. E assim a gente vai ver um contexto diferente do Homem-Aranha que vai ser desenvolvido mais adiante. Ainda temos duas histórias com participações interessantes de outros personagens do universo Marvel, mas aí voltado mais para o lado aquífero desse universo. Por quê? Porque uma primeira história mostra como o Namor vem se incomodando com a forma que os americanos estão tratando o oceano em suas pesquisas, em suas investigações. Né? A gente está falando de oceano, e essa semana teve um episódio aí de um submarino que se deu mal, né? E esse episódio com o Namor desencadeia numa luta que mais para frente o Homem-Aranha vai se envolver nessa pesquisa, e essa pesquisa vai ser o local de nascimento de um outro vilão do Homem-Aranha. A gente está falando aqui do Homem Hídrico, que vai ser vítima, mais uma vez, de um descuido do Peter. Esse descuido faz com que um homem seja envolvido em uma experiência científica que ele não desejava, e a partir dessa experiência científica ele sai com poderes de transformar seu corpo na forma líquida da água. É uma sequência de histórias que começam a ter relação em si, então quando a gente tem edições de Amazing Spider-Man, o nível sobe bastante. Dessas 3 edições, né, da saga do Homem-Aranha, essa foi a que eu mais gostei até agora e me deixou com vontade de ler aí o próximo e vindouro volume. Esse é aquele momento onde eu te convido a participar aqui do vídeo comentando se você está fazendo, né, a saga do Homem-Aranha, se você está colecionando essas edições, até porque essa é uma coleção recente, ainda é possível encontrar o número 1, o número 2, até nas bancas. E se você gosta dessas histórias, se você tem expectativa de ver como a Madame Teia vai voltar a aparecer no futuro e como fica a vida do Peter Parker daqui para frente. Afinal, esse é o nosso assunto aqui, falar de gibi do Homem-Aranha é sempre muito bom. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço, até a próxima. Valeu!